Meu nome é Mackenzie. Aos 31 anos, nunca imaginei que minha vida se tornaria um conto de advertência sobre confiança. No mês passado, vendi minha startup de tecnologia por 20 milhões de dólares. Eu estava pronta para comprar a casa dos meus sonhos com uma oferta de 10 milhões de dólares em dinheiro. Crescendo com minha mãe solteira, Diane, e minha irmã mais nova, Rebecca, que lutavam para sobreviver, eu achava que sabia o que significava família. Então, quando precisei de um lugar seguro para guardar o dinheiro durante a noite, escolhi a casa da minha mãe. Pela manhã, minha mãe e minha irmã tinham desaparecido com o dinheiro, deixando apenas um bilhete de provocação. Se você está se perguntando por que estou sorrindo, fique por aqui. Antes de continuar, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Clique em curtir e inscreva-se para ver como transformei essa traição na mais doce vingança. Deixe-me levá-lo de volta aonde tudo começou. Cresci em um apartamento apertado de 2 quartos em Portland, com papel de parede descascando e um problema persistente de mofo. Minha mãe trabalhava em turnos dobrados no restaurante local, voltando para casa com os pés inchados e o cheiro permanente de graxa grudado no uniforme. O dinheiro era sempre curto. O Natal significava um presente modesto. Aniversários eram comemorados com bolo caseiro. E férias simplesmente não existiam em nosso vocabulário. Desde cedo, entendi que a educação era a minha saída. Enquanto outras crianças brincavam depois da escola, eu estudava. Quando meus colegas iam a festas nos fins de semana, eu trabalhava meio período no mercado local, economizando cada centavo. Minha determinação beirava a obsessão. Lembro-me da minha orientadora no ensino médio, a senhora Patterson, me dizendo: Mackenzie, você trabalha como se alguém estivesse te perseguindo. E, de certa forma, algo estava, o medo de permanecer preso no ciclo da pobreza. Meus esforços foram recompensados quando ganhei uma bolsa integral para o MIT. Mesmo assim, trabalhei em 2 empregos de meio período para cobrir minhas despesas de subsistência. Sobrevivia com macarrão instantâneo e eventos gratuitos no campus, mandando o pouco que podia para casa para ajudar minha mãe e Rebecca. Aqueles anos de faculdade foram uma mistura de palestras, maratonas de programação e turnos noturnos na biblioteca do campus. Após a formatura, consegui um cargo de desenvolvedor júnior em uma pequena empresa de tecnologia. Em 2 anos, já havia desenvolvido conexões no setor e confiança suficientes para abrir meu próprio negócio. Minha startup, a SecureFlow, era especializada em software de criptografia para instituições financeiras. No início, enfrentamos dificuldades, jornadas de trabalho de 18 horas, cartões de crédito estourados e o medo constante de fracassar. Mas, no 3º ano, conquistamos grandes clientes e começamos a gerar lucros significativos. Ao longo dessa jornada, meu relacionamento com minha mãe, Diane, permaneceu complicado. À primeira vista, ela parecia me apoiar, me parabenizando pelas conquistas e contando com orgulho aos amigos sobre o meu sucesso. Mas houve momentos em que percebi um lampejo de algo mais em seus olhos, ressentimento, talvez. Quando eu compartilhava animadamente um avanço nos negócios, ela ouvia em silêncio antes de mudar de assunto para as dificuldades de Rebecca ou seus próprios problemas de saúde. À medida que minha empresa crescia, eu fazia questão de compartilhar meu sucesso. Comprei para minha mãe uma casa modesta, mas confortável, de 3 quartos, em um bairro agradável, com direito a um jardim que ela sempre quis. Paguei suas dívidas médicas e estabeleci uma mesada generosa o suficiente para que ela finalmente pudesse parar de trabalhar como garçonete. Ela aceitava tudo com um sorriso que nunca chegava aos olhos, dizendo coisas como: bem, acho que todos esses anos de sacrifício valeram a pena ou pelo menos uma das minhas meninas se destacou. Rebecca era 5 anos mais nova que eu e parecia alérgica a responsabilidades. Enquanto eu era motivada e focada, ela vivia à deriva, abandonando a faculdade comunitária depois de um semestre, trocando de emprego no varejo e sempre tendo algum problema com amigos ou namorados. Mamãe inventava desculpas sem fim para ela: ela está apenas se encontrando ou nem todo mundo consegue ser tão focado quanto você, Mackenzie. Nos últimos anos, a dependência financeira de Rebecca havia aumentado. A cada poucos meses, surgia uma emergência, conserto do carro, aluguel atrasado, contas médicas inesperadas. Eu sempre enviava dinheiro, embora ocasionalmente sugerisse aconselhamento profissional ou me oferecesse para ajudá-la a encontrar um emprego mais estável. Essas sugestões geralmente eram respondidas com telefonemas chorosos para minha mãe, dizendo que eu me achava melhor do que todos os outros.
No último dia de ação de graças, notei algo estranho. Rebeca ficava saindo para atender ligações, falando em voz baixa. Quando perguntei sobre isso, minha mãe se apressou em dizer que Rebeca finalmente estava saindo com alguém promissor. O assunto mudou rapidamente. Olhando para trás agora, eu deveria ter prestado mais atenção aos olhares secretos que elas trocaram. Apesar dessas correntes ocultas, nunca duvidei do amor deles. Afinal, éramos uma família. Quando surgiu a oferta para adquirir a Secure Flow por $20 milhões, eles foram os primeiros a quem liguei. Mamãe chorou e disse que estava orgulhosa. Rebeca deu um gritinho e perguntou se isso significava que eu poderia ajudá-la a abrir a boutique de que ela tanto falava. Eu estava tão absorto na minha própria empolgação que não percebi a rapidez com que seus pensamentos se voltaram para o que meu sucesso significava para eles. O processo de aquisição levou meses de negociações, revisões jurídicas e burocracia. Durante todo esse tempo, sonhei com a casa que avistei nas colinas com vista para a cidade, uma maravilha arquitetônica moderna com paredes de vidro, piscina de borda infinita e espaço suficiente para finalmente ter um escritório em casa e quartos de hóspedes para visitas familiares. Por $28 milhões, era um luxo, mas eu planejava oferecer $10 milhões em dinheiro para superar outros compradores interessados. Minha vida parecia perfeita. A tecnologia da minha empresa alcançaria mais pessoas sob a nova administração. Eu tinha uma segurança financeira além de tudo que poderia ter imaginado enquanto crescia. E estava prestes a comprar a casa dos meus sonhos. Eu estava até noiva de Jason, um engenheiro ambiental gentil e pé no chão que me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Eu não fazia ideia de quão rápido tudo se desfaria. O dia em que entrei no Pacific Northwest Bank para sacar $10 milhões permanece vívido na minha memória. O gerente de Private Banking, Sr. Thompson, um homem calvo com óculos redondos e sobrancelhas sempre franzidas, não conseguia esconder sua preocupação. Senhora Walker, desaconselho veementemente isso, disse ele, batendo nervosamente com a caneta Montblanc na pasta de couro. Transferência bancária padrão em transações imobiliárias dessa magnitude. Dinheiro em espécie apresenta riscos desnecessários. Eu já esperava a resistência. Entendo a sua preocupação, Sr. Thompson, mas este imóvel tem vários compradores interessados. Uma oferta em dinheiro me dará a vantagem que preciso. O vendedor mencionou especificamente que prefere o pagamento imediato. Ele se inclinou para a frente, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Mesmo que seja esse o caso, estamos falando de $10 milhões em moeda física. São 20 mil notas de $500. Daria para encher várias mochilas grandes e pesaria aproximadamente 10 quilos por milhão. Fiz minha pesquisa. Estou ciente. Contratei segurança particular para me acompanhar diretamente a um local seguro. O dinheiro só ficará em minha posse por, no máximo, 48 horas antes da reunião de encerramento. Após quase uma hora de negociações semelhantes e da assinatura de vários termos de responsabilidade, o Sr. Thompson relutantemente iniciou o processo. Tive que esperar 3 dias úteis para que o banco preparasse um saque tão grande. Eles precisavam trazer moeda das reservas regionais, um fato que só reforçou minha convicção de que uma oferta em dinheiro impressionaria os vendedores. Quando contei a Jason sobre meu plano naquela noite, durante o jantar em nosso restaurante italiano favorito, sua reação foi semelhante à do Sr. Thompson. Mackenzie, isso é loucura, disse ele, largando o garfo e esquecendo o Penela Vodka. Você está se colocando em risco. E se alguém te seguir do banco? E se houver um assalto? Contratei a empresa de segurança do Kyle, respondi, referindo-me ao meu amigo da faculdade que administrava uma empresa de segurança pessoal. 2 seguranças armados me escoltarão do banco até a casa da minha mãe. O dinheiro ficará no cofre dela durante a noite, e depois os seguranças me acompanharão até o fechamento. Por que a mamãe está segura? Por que não um cofre de banco? Seus olhos castanhos refletiam preocupação genuína. Os cofres dos bancos têm limitações de tamanho. Além disso, o cofre da mamãe é praticamente um cofre forte. Mandei instalar um para ela há 3 anos, quando ela começou a colecionar aquelas estatuetas de porcelana ridículas com as quais tanto se preocupa. Jason passou a mão pelos cabelos escuros, um gesto que eu sabia que sinalizava sua frustração. Isso é desnecessário, Mac. Transferências bancárias existem por um motivo.
Os Richards tiveram 3 ofertas rejeitadas devido a problemas de financiamento. Dinheiro significa certeza. Acredite, eu sei o que estou fazendo. Estendi a mão para ele do outro lado da mesa. É uma noite, e então teremos a casa dos nossos sonhos. Ele apertou minha mão, mas não pareceu convencido. Só não entendo por que você não me deixa ir com você. Porque você tem aquela apresentação importante sobre o projeto de restauração do rio. É só uma noite. Estarei perfeitamente segura na casa da mamãe. 2 dias depois, eu estava em uma sala reservada no Pacific Northwest Bank enquanto 2 caixas contavam $10 milhões na minha frente. O dinheiro foi colocado em sacos especiais com lacre de segurança, que foram então colocados em 3 bolsas esportivas sem identificação. Como prometido, Kyle havia enviado 2 de seus melhores homens, Trevor, um ex-policial militar, e Marcus, que havia trabalhado na proteção de executivos. A viagem até a casa da mamãe transcorreu sem incidentes. Pegamos um caminho indireto, trocando de faixa com frequência para garantir que não estivéssemos sendo seguidos. Trevor dirigia enquanto Marcus sentava ao meu lado no banco de trás, com a mão sempre perto da arma escondida. Quando chegamos à modesta casa suburbana da minha mãe, seus olhos se arregalaram ao ver a equipe de segurança. Rebecca também estava lá, supostamente ajudando a minha mãe a se preparar para uma reunião do clube de jardinagem. Agora percebo que era só mais uma mentira. Nossa, Mackenzie, disse a mãe enquanto Trevor e Marcus carregavam as sacolas para dentro. Toda essa segurança é mesmo necessária? $10 milhões não é algo para se encarar levianamente, respondi, direcionando os homens para o escritório central onde o cofre estava localizado. O cofre ficava embutido na parede, atrás de uma estante deslizante um pouco chamativo, mas minha mãe insistiu no recurso oculto quando o instalei. Era um equipamento robusto, à prova de fogo, com fechadura eletrônica e sistema de chave reserva. Podia facilmente guardar as 3 mochilas, com espaço de sobra. Enquanto Trevor e Marcus colocavam o dinheiro lá dentro, não pude deixar de notar minha mãe e Rebecca paradas na porta, com os olhos fixos nas sacolas. Na época, interpretei o interesse delas como curiosidade natural. Agora, entendo que era algo muito mais calculista. A gente te pega amanhã às 9, disse Trevor enquanto se preparavam para sair. Ligue se precisar de alguma coisa antes disso. Depois que eles foram embora, uma tensão estranha tomou conta da casa. Mamãe se ocupou na cozinha, preparando o jantar com um entusiasmo incomum. Rebecca me bombardeou com perguntas sobre a casa que eu estava comprando, sua localização e se eu planejava instalar um cofre semelhante lá. Durante o jantar, a mãe fez perguntas pelas quais ela nunca havia demonstrado interesse antes. Então, esse dinheiro, disse ela, girando o espaguete no garfo, é todo em dinheiro, não em cheques nem nada? Sim, tudo em dinheiro. Notas de $500, principalmente, respondi entre mordidas. E o banco deixa você sair com esse valor? Perguntou Rebecca, com a voz mais aguda do que o normal. Não exatamente. Houve um processo e tanto, e como você viu, contratei seguranças. Mamãe assentiu, pensativa. E essas pessoas amanhã, estão esperando dinheiro. Não vão achar estranho? O mundo imobiliário opera de forma diferente neste nível, expliquei. Ofertas em dinheiro dizem muito, especialmente para imóveis como este. Mais tarde naquela noite, minha mãe recebeu um telefonema que atendeu em seu quarto, com a porta fechada. Quando voltou, suas bochechas estavam coradas. Está tudo bem? Perguntei. Ah, eu sou só Helena do clube de jardinagem confirmando a reunião de amanhã, ela disse, sem me olhar nos olhos. Dormi no meu antigo quarto naquela noite, a cama de solteiro desconfortável para o meu corpo adulto. Por volta da meia-noite, pensei ter ouvido sussurros no corredor, mas descartei como se fosse minha imaginação ou talvez minha mãe estivesse me verificando, como costumava fazer quando eu era criança. Se eu soubesse que seria a última noite normal da minha vida, talvez tivesse prestado mais atenção aos sinais, o interesse em comum pelo dinheiro, os telefonemas secretos, a sutil excitação que parecia vibrar pela casa. Em vez disso, exausto pelo estresse da retirada e da compra iminente, caí em um sono profundo, completamente alheio ao que a manhã me reservava. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol atravessando as cortinas desbotadas do meu quarto de infância. Por um instante, me senti adolescente novamente, pronto para encarar mais um dia de colégio.
Então, a realidade voltou. Eu tinha 31 anos, estava prestes a comprar a casa dos meus sonhos e tinha 10 milhões de dólares guardados no cofre da minha mãe. A casa estava estranhamente silenciosa. Normalmente, minha mãe estaria na cozinha às 7, com o cheiro de café e torrada no ar. Verifiquei meu celular, 7h45. Tempo de sobra antes de Trevor e Marcos chegarem às 9 horas. Mãe, chamei, caminhando pelo corredor de pijama. Sem resposta. Bati na porta do quarto dela. Como não houve resposta, empurrei-a e encontrei a cama arrumada, como se não tivessem dormido nela. Estranho, mas não alarmante. Talvez ela tivesse saído cedo para a reunião do clube de jardinagem. Rebeca, tentei, batendo na porta do quarto de hóspedes. Silêncio novamente. Uma sensação de desconforto começou a me invadir enquanto eu caminhava em direção ao escritório. A estante que escondia o cofre estava entreaberta. Deslizei-a para abri-la completamente, com o coração acelerado. A porta do cofre estava aberta, sem seu conteúdo. Nenhuma mochila, nenhum 10 milhões de dólares. Nada. Não, 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 sussurrei, minha voz aumentando a cada repetição até que eu estava gritando, não. Corri pela casa, verificando cada cômodo, cada armário, como se o dinheiro desaparecido pudesse estar escondido em algum lugar. Na cozinha, encontrei um bilhete encostado na cafeteira, escrito com a letra caprichada da minha mãe, Mackenzie, obrigada pelo seu dinheiro. Agora podemos viver a vida dos nossos sonhos. Não tente nos encontrar. Mamãe e Rebeca. Minhas pernas cederam e eu afundei no chão da cozinha, com o bilhete agarrado na mão trêmula. A sala pareceu girar ao meu redor enquanto a verdade se instalava em minhas entranhas como um bloco de gelo. Minha própria mãe e minha irmã haviam roubado meu dinheiro e fugido. Procurei meu celular e liguei para Jason, mal conseguindo formar frases coerentes em meio aos soluços. Eles sumiram. O dinheiro. Tudo. Levaram tudo, consegui dizer com a voz abafada. Mackenzie, mais devagar. Quem foi embora? O que aconteceu? Sua voz estava rouca de sono. Eu o tinha acordado. Mamãe e Rebeca. Elas roubaram o dinheiro. 10 milhões de dólares, Jason. Elas esvaziaram o cofre e desapareceram. 20 minutos depois, Jason irrompeu pela porta da frente, ainda vestindo a calça de moletom e a camiseta do MIT com que dormia, o cabelo despenteado e os olhos arregalados de preocupação. Ele me encontrou sentada à mesa da cozinha, olhando fixamente para o meu celular. Já liguei para eles 16 vezes, eu disse sem olhar para cima. O telefone da minha mãe cai direto na caixa postal. O da Rebeca toca uma vez e depois desliga. Eles me bloquearam. Jason se ajoelhou ao meu lado, pegando minhas mãos. Precisamos chamar a polícia agora mesmo. As horas seguintes passaram num piscar de olhos. 2 policiais de patrulha chegaram primeiro, seguidos pela detetive Sarah Martinez, uma mulher de olhar aguçado, com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo apertado. Ela tomou notas detalhadas enquanto eu explicava a situação, sem que sua expressão revelasse nada. Deixe-me ver se entendi, disse ela depois que terminei. Você voluntariamente trouxe 10 milhões de dólares em dinheiro para a casa da sua mãe, colocou no cofre dela e agora sua mãe e sua irmã sumiram, junto com o dinheiro. Dito assim, soou incrivelmente ingênuo. Assenti, a vergonha queimando minhas bochechas. E você tem documentação para esse saque em dinheiro? Mostrei a ela os recibos bancários e os termos de isenção de responsabilidade no meu celular. Ela fotografou cada um e perguntou: você tem algum motivo para acreditar que eles estavam planejando isso? Houve algum comportamento incomum recentemente? Nada de concreto, admiti. Eles pareciam interessados no dinheiro, mas isso é natural, não é? 10 milhões de dólares em dinheiro não é algo que se vê todo dia. A expressão do detetive Martinez se suavizou um pouco. Senhora Walker, vou ser sincero. Esta é uma situação complexa, porque você trouxe o dinheiro de bom grado para a casa da sua mãe e o guardou no cofre dela. Pode-se argumentar que foi um presente ou um acordo financeiro familiar que deu errado. Um presente? Eu estava comprando uma casa. Eles sabiam disso. Isso era roubo. Entendo.
E vamos investigar a fundo, mas você precisa se preparar. Questões familiares envolvendo dinheiro podem ser desafiadoras do ponto de vista jurídico. Depois que o detetive foi embora, prometendo emitir um alerta para minha mãe e minha irmã, Jason me abraçou enquanto eu alternava entre soluços e raiva. Quem faz isso? Eu perguntava sem parar. Que tipo de mãe rouba da própria filha? Meu celular tocou com uma mensagem de texto de um número desconhecido. Com as mãos trêmulas, abri e encontrei uma foto da minha mãe e da Rebecca embarcando no que parecia ser um avião particular, ambas usando óculos escuros grandes e sorrisos largos. A mensagem dizia: sempre quis voar em um avião particular. Obrigada por tornar isso possível. 5 minutos depois, apareceu uma notificação de correio de voz. Era da Rebecca, provavelmente usando um celular descartável. Ei, mana, sua voz transbordava uma falsa doçura. Aposto que você está surtando agora. Bem, supere isso. Você teve tudo entregue a você a vida toda enquanto a mamãe sacrificava tudo. Todos esses anos vendo você ter sucesso enquanto eu lutava. Esse dinheiro é a nossa vez. Você pode ganhar mais 10 milhões com essa sua inteligência, mas esta é a nossa única chance. Não se incomode em nos procurar. Quando você ouvir isso, estaremos em um país sem tratado de extradição. Amo você. A crueldade casual de suas palavras soou como golpes físicos. Será que eu tinha mesmo recebido tudo de graça? Eu havia trabalhado exaustivamente durante anos, assumido riscos enormes com minha empresa e sempre compartilhado meu sucesso com eles. Comprei uma casa para minha mãe, paguei suas contas e ajudei Rebecca inúmeras vezes quando ela estava com problemas financeiros. Eles planejaram isso, sussurrei, percebendo. Não foi oportunista. Eles viram a notícia sobre a aquisição da empresa meses atrás e começaram a planejar. Jason andava de um lado para o outro na sala. Devíamos ligar de volta para a detetive Martinez e contar a ela sobre a mensagem e o correio de voz. Assenti, entorpecida, ainda tentando processar a magnitude da traição. Minha própria mãe e irmã, as pessoas em quem eu mais confiava no mundo, as pessoas que eu pensava que sempre me apoiariam, elas viam meu sucesso não como algo a ser comemorado, mas como algo a ser explorado. Quando Jason ligou para o detetive, outro pensamento terrível me atingiu. A casa dos meus sonhos, a compra que deveria acontecer hoje, eu estava com um déficit de 10 milhões de dólares, sem condições de repor a tempo. A vida que eu tanto trabalhei para construir estava desmoronando ao meu redor. E o pior era que as pessoas que a destruíram eram exatamente aquelas que eu mais me esforcei para erguer ao longo do caminho. Os dias seguintes se misturaram em uma névoa de interrogatórios policiais, consultas com advogados e noites sem dormir. A detetive Sarah Martinez tornou-se uma presença constante, e seu profissionalismo compassivo me ofereceu uma pequena âncora na tempestade em que minha vida se tornará. Confirmamos que eles partiram em um voo fretado particular para as Ilhas Cayman. Ela me informou 3 dias após o roubo, sentada à minha frente na mesa da cozinha. De lá, acreditamos que eles pegaram outro voo, mas ainda estamos rastreando essa movimentação. Como eles conseguiram um avião particular? Perguntei, segurando uma xícara de café que eu não conseguia sentir o gosto. Sua irmã contatou um serviço de fretamento há 2 semanas. Eles pagaram em dinheiro, provavelmente parte do seu dinheiro, e usaram identidade falsa. Muito metódico. Ela hesitou antes de acrescentar: este nível de planejamento sugere que eles podem ter recebido ajuda. Que tipo de ajuda? Estamos investigando algumas conexões que sua mãe parece ter feito recentemente. Há evidências de que ela esteve em contato com indivíduos conhecidos por facilitar esse tipo de desaparecimento. A implicação me atingiu como um golpe físico. Você está dizendo que minha mãe estava falando com criminosos? Planejando isso? A expressão do detetive Martinez permaneceu neutra. Encontramos buscas no computador dela por países sem tratados de extradição que datam de 3 meses atrás. Havia também trocas de e-mails criptografadas que ainda estamos tentando decodificar. Era como descobrir que uma estranha vivia na pele da minha mãe. A mulher que me deu um sermão sobre devolver o troco extra quando um caixa cometia um erro vinha tramando um roubo multimilionário há meses. E os parentes? Será que eles estão hospedados em algum lugar com a família? Perguntou o detetive Martinez. Balancei a cabeça. Mamãe tem uma irmã no Arizona, Pamela,
mas elas não se falam há anos, depois de alguns desentendimentos. Rebecca mencionou primos na Flórida uma vez, mas eu nunca os conheci. O detetive fez uma anotação. Vamos investigar ambos. Até mesmo famílias distantes podem se tornar atraentes quando há dinheiro envolvido. Depois que ela saiu, liguei para Richard Bennett, o advogado da família que cuidou dos contratos da minha empresa e dos meus assuntos pessoais por anos. Sua resposta à situação foi direta. Isso é roubo, pura e simplesmente, afirmou ele com firmeza quando nos encontramos em seu escritório no centro da cidade. A documentação do banco estabelece claramente que o dinheiro era seu, sacado para uma finalidade específica. Sua mãe não tinha direito a ele. O detetive Martinez mencionou que poderia ser complicado porque eu o coloquei no cofre da mamãe por vontade própria, eu disse. Richard tirou os óculos e apertou a ponta do nariz. Isso complica as coisas, sim, mas não muda a natureza fundamental do crime. No entanto, perseguir isso internacionalmente será desafiador. Precisamos entrar com ações de emergência, contatar as autoridades nos prováveis países de destino e congelar quaisquer contas para as quais eles possam transferir o dinheiro. Quanto tempo tudo isso vai levar? A expressão dele me disse o que eu não queria ouvir. Semanas no mínimo, possivelmente meses. E mesmo assim, o sucesso não é garantido, especialmente se eles planejaram com tanto cuidado quanto parece. Saí do consultório dele com uma sensação crescente de pavor. O processo legal seria longo, caro e poderia acabar sendo infrutífero. Enquanto isso, minha mãe e minha irmã estavam livres, gastando meu dinheiro com total liberdade. O desgaste emocional estava se tornando insuportável. Comecei a consultar a doutora Elaine Foster, terapeuta especializada em traumas e traição. 2 vezes por semana, em seu consultório suavemente iluminado, cercado por vasos de plantas e arte abstrata, eu lutava para expressar a profundidade da minha dor. Continuo repassando cada interação, procurando sinais que não percebi, admiti durante nossa 3ª sessão. A mamãe sempre foi essa pessoa? Ela sempre se ressentiu de mim? Cada eu te amo era só parte de uma longa farsa. Eu confiava neles completamente, sussurrei. Eu teria dado qualquer coisa que pedissem. Por que roubar de mim? Algumas pessoas desenvolvem padrões de pensamento distorcidos em relação a dinheiro e justiça. Elas podem ter criado uma narrativa em que merecem isso, em que a tomada de posse era justificada por desequilíbrios percebidos. Isso não torna a situação verdadeira, e certamente não a torna correta. Essas sessões ajudaram, mas só um pouco. Pesadelos atormentavam meu sono, sonhos em que eu perseguia minha mãe e minha irmã por terminais de aeroporto sem fim, sempre alguns passos atrás. Eu acordava ofegante, encharcada de suor, estendendo a mão para Jason, só para encontrar seu lado da cama vazio. Ele passou a dormir no quarto de hóspedes, alegando que minha inquietação o impedia de dormir o suficiente para o trabalho. Nosso relacionamento foi mais uma vítima do roubo. O que antes era uma parceria repleta de cordialidade e compreensão estava se tornando cada vez mais tenso. Pequenos desentendimentos se transformavam em discussões. O silêncio se estendia entre nós como uma distância física. Você precisa começar a pensar em seguir em frente, disse Jason certa noite, depois de eu ter passado horas ao telefone com o detetive Martinez, discutindo um possível avistamento da minha mãe em Singapura. Já faz quase 4 semanas, Mackenzie. Seguindo em frente, respondi bruscamente. Eles roubaram 10 milhões de dólares de mim. Eu sei, suspirou ele, com a exaustão evidente na voz. Mas você está deixando isso te consumir. Mal saiu do apartamento. Não está dormindo. Não está se alimentando direito. Recusou aquela oferta de consultoria da Nextech. Porque não consigo me concentrar no trabalho agora. É exatamente isso que eu quero dizer. A sua vida inteira se resumiu a encontrá-los. Há mais em você do que esta situação, Mac. Eu não conseguia fazê-lo entender que não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se da completa destruição da minha realidade. Todas as memórias da infância estavam agora contaminadas. Todos os sacrifícios que minha mãe supostamente havia feito por mim eram questionados. Enquanto isso, a investigação continuava a revelar detalhes perturbadores. Aparentemente, minha mãe mantinha uma conta de e-mail secreta há anos, da qual eu nada sabia.
Nela, o detetive Martinez encontrou comunicações com Rebecca datadas de 18 meses antes, discutindo o que chamavam de um plano. Havia referências a visitas a cassinos e dívidas significativas de jogo que minha mãe havia acumulado sem meu conhecimento. Registros bancários mostravam que ela havia feito uma segunda hipoteca da casa que eu havia comprado para ela, provavelmente para cobrir essas dívidas. Havia também registros de pequenos furtos de empregadores anteriores, nada grave o suficiente para desencadear um processo, mas que estabeleciam um padrão de desonestidade que eu ignorava completamente. O mais perturbador foi uma pasta de documentos que o detetive Martinez encontrou escondida em um vão acima do armário da minha mãe. Continha anotações detalhadas sobre o processo de aquisição da minha empresa, artigos sobre meu sucesso cuidadosamente anotados com a letra da minha mãe e uma lista intitulada Fraquezas da Mackenzie. No topo da lista, confia completamente na família. Cada descoberta era mais uma facada em uma ferida já fatal. A mãe que eu pensava conhecer, a mulher que trabalhava em turnos dobrados para nos mantermos em um teto, que ficava acordada comigo quando eu tinha pesadelos, que sorria orgulhosa na minha formatura, era uma ficção cuidadosamente construída. Ou, pior ainda, ela já fora essa pessoa, mas em algum momento, o ressentimento e a ganância corroeram qualquer amor que ela sentisse por mim, deixando para trás apenas o cálculo e a oportunidade. À medida que a investigação se estendia para a sexta semana, as implicações práticas do roubo tornavam-se cada vez mais difíceis de ignorar. Os vendedores da casa dos meus sonhos aceitaram outra oferta. Os consultores financeiros que eu havia contratado para me ajudar a administrar minha nova riqueza faziam perguntas desconfortáveis sobre os fundos desaparecidos. Rumores circulavam na comunidade tecnológica sobre meu bom senso e estabilidade. Minha vida se desfazia fio por fio, e eu não conseguia ver como impedir isso. 6 semanas após o roubo, sentei-me no escritório da detetive Martinez, e o espaço agora familiar não fez nada para amenizar o impacto de sua última atualização. As autoridades de Singapura encontraram o hotel onde eles se hospedaram, mas eles fizeram o check-out há 3 dias, explicou ela, deslizando fotos sobre a mesa. Eles mudaram de aparência. Olhei para as imagens de vigilância. Os cabelos grisalhos da minha mãe, que antes batiam nos ombros, estavam agora curtos e tingidos de um ruivo intenso. Rebecca tinha ficado loira e usava lentes de contato coloridas que transformavam seus olhos castanhos em azuis. Ambas tinham perdido peso e usavam roupas caras de grife que eu não reconhecia. Elas nem se parecem com elas mesmas, murmurei, passando o dedo pelo rosto da minha mãe. A mulher na foto era uma estranha com a estrutura óssea da minha mãe. Eles estão usando os nomes Catherine e Emily Bradford. Acreditamos que compraram essas identidades na Dark Web. São falsificações elaboradas, com impressões digitais que datam de vários anos. Como isso é possível? A detetive Martinez recostou-se na cadeira. Com dinheiro suficiente, infelizmente, quase tudo é possível. A rede com a qual trabalham é especializada nesse tipo de transformação de identidade. Eles criam rastros em papel, pegadas digitais e até históricos de mídia social. Então, você está dizendo que eles poderiam ser qualquer pessoa, em qualquer lugar, e não teríamos como saber? Não exatamente. Essas identidades foram descobertas porque sabíamos que devíamos procurá-las. Mas sim, elas estão tornando seu rastreamento significativamente mais difícil. Saí da delegacia me sentindo vazio. A investigação continuava, mas todas as pistas pareciam se dissolver em nada. Minha mãe e minha irmã eram agora fantasmas profissionais, passando por jurisdições internacionais com suas novas identidades e fundos aparentemente ilimitados. Quando voltei para o meu apartamento, encontrei 3 mensagens de voz me esperando. A primeira era de Richard Bennett, meu advogado, com uma atualização sobre os processos judiciais internacionais. A segunda era do corretor imobiliário que estava me ajudando a encontrar a casa dos meus sonhos, perguntando se eu queria ver um imóvel que acabará de ser colocado à venda. A terceira era de Marcus Wilson, um possível parceiro de negócios com quem eu havia conversado antes do roubo. Sua mensagem foi educada, mas clara, dadas as recentes, complicações em sua situação pessoal, acho melhor deixarmos nossas conversas em espera por enquanto. Me ligue quando as coisas se acalmarem. Não foi a primeira oportunidade profissional que desapareceu desde que a notícia do roubo foi divulgada. Um perfil na Tech Innovators Monthly foi discretamente cancelado. Palestras estavam sendo remarcadas.
Ex-colegas que estavam ansiosos para discutir possíveis colaborações de repente estavam com as agendas lotadas. O mundo da tecnologia, apesar de toda a sua conversa sobre disrupção e tomada de riscos, era profundamente conservador quando se tratava de instabilidade pessoal. Ninguém queria se aliar a alguém cujo julgamento era tão publicamente questionado. Afinal, se eu não pudesse proteger meus próprios bens da minha família, como poderia ser confiável com o dinheiro de investidores ou parcerias sensíveis do setor? O ponto de ruptura veio naquela noite, quando Jason voltou do trabalho, com a expressão cuidadosamente neutra enquanto colocava a bolsa do laptop no balcão. Recebi uma ligação da detetive Martinez hoje, disse ele. Ela queria saber se eu tinha notícias da sua mãe ou irmã. E você teve? A pergunta saiu mais ríspida do que eu pretendia. O rosto dele endureceu. Claro que não. Mas o fato de você perguntar isso diz tudo sobre onde estamos agora. Onde estamos? Sim, Mackenzie. Onde estamos? Ele gesticulou entre nós. Você não dorme. Mal come. Passa o tempo todo conversando com o detetive ou com aquele advogado ou examinando as normas bancárias internacionais. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa que não fosse sobre o roubo? Tentei me lembrar, mas não consegui. O roubo tinha se tornado meu mundo. A busca por justiça, meu único propósito. Eles roubaram 10 milhões de dólares, Jason. O que eu devo fazer? Deixar para lá? Não, mas você precisa encontrar um jeito de viver enquanto lida com isso. Já se passaram 6 semanas e você continua exatamente no mesmo estado emocional que estava no dia em que aconteceu. Isso não é justo. O que não é justo é ver a mulher que amo desaparecer nesse buraco negro de obsessão e ser completamente impotente para ajudá-la. Sua voz falhou um pouco. Tentei ser paciente. Tentei me apoiar, mas você não me deixa entrar, Mac. Você está bloqueando todas as minhas tentativas de me conectar com você. Senti uma raiva defensiva crescendo. Então, a culpa é minha? Eu sou a vítima aqui. Sim, você está. Mas está usando isso como desculpa para afastar todos que se importam com você. Seus amigos pararam de ligar porque você nunca responde às mensagens deles. Você recusou todos os convites para sair deste apartamento. E quando tento falar de qualquer coisa que não seja o roubo, você se fecha ou dá um jeito de voltar ao assunto. No fundo, eu sabia que ele estava certo. Mas admitir isso parecia mais uma rendição, mais uma perda que eu não podia suportar. O que você quer de mim? Perguntei, com a voz baixa. Jason passou a mão pelos cabelos. Quero que você decida se há espaço na sua vida para algo além dessa busca, porque, neste momento, parece que não há. Você está me dando um ultimato? Peço honestidade, Mackenzie. Você consegue enxergar um futuro além disso? Consegue imaginar um dia em que não seja consumido pela busca por eles? Abri a boca para dizer sim, para prometer que seguiria em frente, mas as palavras não saíam. A verdade era que eu não conseguia imaginar. A traição havia se tornado minha identidade. A busca havia se tornado meu propósito. Acho que preciso de um pouco de espaço, Jason finalmente disse, quebrando o silêncio. Vou ficar com o Greg por um tempo. Quando você estiver pronto para ter uma vida de novo, uma vida de verdade, não esse padrão de espera, me ligue. Ele arrumou uma mala enquanto eu permanecia imóvel no sofá, sem conseguir encontrar palavras para fazê-lo ficar, sem saber se eu sequer queria. Quando a porta se fechou atrás dele, o apartamento pareceu impossivelmente vazio. Passei aquela noite sozinha, olhando para o teto, revivendo cada momento das últimas 6 semanas e, em seguida, expandindo para trás, examinando todo o meu relacionamento com minha mãe e minha irmã através dessa nova lente contaminada. Teriam havido sinais o tempo todo? Teria eu sido cega intencionalmente porque reconhecer a verdade era doloroso demais? Ou teriam elas realmente mudado, corrompidas pela perspectiva de uma riqueza além da imaginação? Pela manhã, eu já estava no fundo do poço. Não tinha dormido. Não tinha comido. Jason tinha ido embora. Minha reputação profissional estava em frangalhos. O dinheiro continuava desaparecido. E, apesar de semanas de investigação internacional, minha mãe e minha irmã continuaram em liberdade, aproveitando os frutos de sua traição.
Fiquei na cozinha, olhando para o meu reflexo na janela escura. A mulher que me olhava era uma estranha, olhos fundos, macilenta, derrotada. Não era quem eu era. Não era quem eu queria ser. Algo precisava mudar. Eu simplesmente não sabia o que ou como. A ligação que mudou tudo veio às 2h17 da manhã, me despertando de um sono agitado. Procurei meu celular, apertando os olhos para a tela. Trevor Sullivan, um dos seguranças que me escoltou até a casa da minha mãe naquele dia fatídico. Trevor, o que houve? Minha voz estava rouca de sono. Senhorita Walker, peço desculpas por ligar tão tarde, mas preciso falar com a senhora imediatamente, pessoalmente. É sobre a sua situação. Totalmente acordado, sentei-me. Já é madrugada. Isso pode esperar até de manhã? Não, senhora. Não pode. O que eu preciso lhe dizer não deve ser discutido por telefone. Posso estar no seu apartamento em 20 minutos. Seu tom não deixou espaço para discussão. Tudo bem, estarei aqui. Exatamente 19 minutos depois, minha campainha tocou. Trevor estava parado no corredor, ainda vestindo a camisa polo da empresa de segurança, com a expressão séria. Obrigado por me receber, disse ele quando o deixei entrar. O apartamento é seguro? Nenhum funcionário da limpeza ou da manutenção esteve aqui recentemente. Não, só eu. Do que se trata, Trevor? Ele examinou a sala antes de falar. O dinheiro que sua mãe e sua irmã levaram não era de verdade. O mundo pareceu se inclinar em seu eixo. O quê? O dinheiro naquelas sacolas era falsificado. Falsificações sofisticadas, mas ainda assim falsas. Afundei no sofá, com dificuldade para processar suas palavras. Isso é impossível. Eu mesmo saquei do Pacific Northwest Bank. Você estava lá. Trevor assentiu. Sim, mas o que você não sabe é que Kyle, meu chefe, tem um protocolo padrão para transportes de alto valor. Todos os pacotes de dinheiro são etiquetados com dispositivos de rastreamento e fitas de segurança. Quando colocamos as malas no cofre da sua mãe, eu ativei esses sistemas, e os rastreadores mostraram as malas saindo da casa da sua mãe às 4h12 e viajando para um aeroporto particular. Mas aqui está a questão: as fitas de segurança detectam a composição química do dinheiro real. 2 horas depois que as malas saíram da casa da sua mãe, as fitas registraram uma mudança completa na composição. O dinheiro real tinha sido trocado. Minha mente acelerou, tentando entender aquela revelação. Então, alguém roubou o dinheiro de verdade antes da minha mãe levar as sacolas. Um roubo duplo. Trevor se remexeu, desconfortável. Não exatamente. A troca aconteceu na unidade de segurança do Kyle na noite anterior à entrega na casa da sua mãe. O dinheiro foi substituído por falsificações de alta qualidade, visualmente indistinguíveis da moeda real. Você está dizendo que o Kyle roubou meu dinheiro? A raiva começou a substituir a confusão. Não, senhorita Walker. Trevor respirou fundo. Estou dizendo que você mesma arranjou a troca. Por um momento, pensei ter ouvido errado. O quê? 3 dias antes do saque, você contatou Kyle em particular. Disse que estava preocupado com as intenções da sua mãe e queria montar um plano de contingência. Você nos pediu para trocar o dinheiro real por falsificações e guardar a moeda autêntica em nosso cofre mais seguro. Minha cabeça girava. Trevor, eu nunca fiz isso. Eu me lembraria de algo assim. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um documento dobrado. Este é o formulário de instrução especial que você assinou. É a sua assinatura, não é? Olhei para o papel, para minha assinatura inconfundível, autorizando exatamente o que Trevor havia descrito. Uma lembrança me veio à mente, Kyle me puxando de lado no banco, uma breve conversa que descartei como protocolo de segurança padrão, assinando algo sem ler completamente em meio ao estresse do saque em massa. Eu não me lembro disso especificamente, admiti, mas tudo estava tão caótico naquele dia. Kyle queria entrar em contato com você imediatamente depois que sua mãe pegou as malas, mas nosso sistema de monitoramento apresentou defeito. Só confirmamos a troca ontem, quando fizemos um diagnóstico completo do sistema. Ele me mandou te avisar pessoalmente devido à natureza delicada da situação. Então,
minha mãe e minha irmã têm sacolas cheias de documentos extremamente convincentes, mas, no fim das contas, sem valor. Os verdadeiros 10 milhões de dólares estão em suas instalações seguras, aguardando minhas instruções? O riso borbulhou de algum lugar bem fundo dentro de mim, um som estranho, quase histérico, que eu não conseguia controlar. Todo esse tempo, toda essa angústia, e minha mãe e minha irmã roubaram falsificações sem valor. A justiça cósmica disso era quase perfeita demais para acreditar. Preciso ver, disse eu quando finalmente consegui falar normalmente. O dinheiro de verdade. Preciso ver com meus próprios olhos. Claro. Posso te levar lá agora. 2 horas depois, eu estava em um cofre com controle de temperatura sob a sede da empresa de segurança de Kyle, olhando para 3 mochilas familiares. Com as mãos trêmulas, abri o zíper de uma delas, revelando maços de notas genuínas de $500, exatamente como eu me lembrava do banco. Está tudo aqui, confirmou Kyle, parado ao meu lado. 10 milhões de dólares, intocados. E os dispositivos de rastreamento no dinheiro falso? Perguntei, com um plano já se formando na minha mente. Ainda ativo. Podemos monitorar a localização deles em tempo real. Ele me mostrou um tablet exibindo um ponto piscando em um mapa, mostrando o movimento em Mônaco. Endireitei os ombros, sentindo-me verdadeiramente desperta pela primeira vez em semanas. Quero tudo o que você tiver sobre os movimentos deles. Cada local, cada parada, cada transação que você puder rastrear. Senhorita Walker, se me permite perguntar, o que a senhora está planejando fazer? Um sorriso se espalhou pelo meu rosto, não a expressão quebrada e vazia que eu carregava havia semanas, mas algo mais afiado, mais determinado, algo que eu deveria ter feito desde o início. Vou assumir o controle da situação. Nas 72 horas seguintes, passei de vítima a estrategista. Montei uma equipe pequena e confiável. Kyle, especialista em segurança, o detetive Martinez, inicialmente cético, mas rapidamente convencido pelas evidências, e Hayley Winters, minha ex-diretora de operações e melhor amiga, e Richard Bennett, meu advogado, que me ajudou a navegar pelas complexidades jurídicas internacionais. Reunimos-nos numa sala de conferências nas instalações de Kyle, cercados por mapas, registros financeiros e fotos de vigilância. Os dados de rastreamento do dinheiro falso deram-nos uma imagem detalhada dos movimentos da minha mãe e da minha irmã pela Europa e pela Ásia. Eles estabeleceram um padrão, expliquei, apontando para o mapa. Depois de Singapura, foram para Dubai, depois para Mônaco. Agora estão em Nice. Estão se hospedando em resorts 5 estrelas, comprando em boutiques de luxo, jantando em restaurantes com estrelas Michelin. Estão gastando o que acham que é meu dinheiro o mais rápido possível. Com base na taxa atual de gastos, eles gastariam todos os 10 milhões em 18 meses, observou Hayley, analisando os dados financeiros que havíamos compilado. Eles não estão apenas gastando, acrescentou a detetive Martinez. Eles estão se exibindo. Ela exibiu vários perfis do Instagram com fotos cuidadosamente recortadas de artigos de luxo, lugares exóticos e brindes com champanhe. Embora os rostos nunca estivessem claramente visíveis, reconheci as mãos da minha mãe e a postura característica da minha irmã. Eles querem que eu veja, percebi. Acham que estou rastreando essas contas, observando-as aproveitar o que roubaram de mim, o que nos dá uma vantagem. Eles são previsíveis, disse Kyle, com base em suas postagens nas redes sociais e padrões de gastos. Acreditamos que eles seguirão para Milão, provavelmente chegando dentro de 3 dias. Então é lá que ficaremos esperando, decidi. Quero ver a cara deles quando perceberem o que realmente levaram. O plano foi concretizado com precisão militar. Investigadores particulares na França confirmaram que minha mãe e minha irmã haviam reservado voos para Milão. Reservas de hotel foram descobertas sob suas identidades falsas no exclusivo Palazzo Parisi. Richard conseguiu a cooperação de autoridades financeiras italianas interessadas na movimentação de moeda falsa. 5 dias depois, sentei-me numa poltrona de primeira classe com destino a Milão, com Hayley ao meu lado, revisando nossa estratégia uma última vez. Pela primeira vez desde o roubo, senti algo próximo da paz, não porque estivesse prestes a confrontar as pessoas que me traíram, mas porque havia recuperado minha agência, meu poder. Você está nervoso? Hayley perguntou quando nosso avião começou a descer. Pensei na pergunta com cuidado. Não, respondi, surpreendendo-me com a veracidade da resposta.
Estou pronto. Milão nos recebeu com um sol excepcionalmente quente e um céu azul claro, como se o próprio universo aprovasse o que estava prestes a acontecer. Nossa equipe estabeleceu um centro de comando em uma suíte de um hotel perto do Palazzo Parisi, onde a vigilância de Kylie confirmou que minha mãe e minha irmã haviam feito o check-in naquela manhã. Eles fizeram reservas para jantar no restaurante La Scala às 20 horas, informou-nos o detetive Martinez, revisando as informações coletadas por nossos colegas italianos. Mesa privativa nos fundos, champanhe pré-encomendado. Perfeito, eu disse, estudando a planta do restaurante. Vamos confrontá-los lá em público o suficiente para que não façam uma cena, em privado o suficiente para que possamos dizer o que precisa ser dito. Richard Bennett ajustou a gravata nervosamente. Lembrem-se, temos autoridades financeiras italianas de prontidão. Assim que confirmarmos que as notas falsas estão em posse delas, elas entrarão em ação. Assenti, mas uma estranha calma se instalou em mim. A fúria que me dominara por semanas havia se transformado em algo mais frio, mais focado. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de um desfecho, de resgatar minha narrativa. Precisamente às 20h15, entrei no Scala usando um vestido preto simples, cabelo preso em um rabo de cavalo elegante. Haley e Kylie se posicionaram no bar. O detetive Martinez esperou do lado de fora com as autoridades italianas, e Richard permaneceu no centro de comando, coordenando nossa resposta jurídica. Eu os avistei imediatamente. Minha mãe usava um vestido verde esmeralda de grife que eu nunca tinha visto antes, com o cabelo recém-ruivo elegantemente penteado. Rebecca estava envolta no que parecia ser Chanel, com brincos de diamante refletindo a luz enquanto ela ria de algo no celular. Na mesa entre elas, havia uma garrafa aberta de Dom Pérignon e uma bolsa preta da Hermes que provavelmente continha parte do dinheiro falso. Eles só me notaram quando eu já estava bem ao lado da mesa deles. Tem espaço para mais um? Perguntei baixinho. A transformação em suas expressões teria sido cômica em outras circunstâncias. Choque, medo e confusão se alternavam em seus rostos ao registrarem minha presença. Mackenzie. A voz da minha mãe era quase um sussurro. Como você nos encontrou? Não foi difícil. Você não foi exatamente sutil. Puxei uma cadeira e me sentei, sinalizando para o garçom que estava por perto que estava tudo bem. Belo vestido, aliás. Valentino? Rebecca se recuperou primeiro, com a expressão endurecida. O que você quer? Veio implorar pelo seu dinheiro de volta? Sorri, a calma dentro de mim se aprofundando. Na verdade, vim perguntar como você está gostando de passar esse tempo. É tudo o que você sonhou? Os olhos da minha mãe se estreitaram de desconfiança. Que tipo de jogo você está jogando? Sem jogo. Estou genuinamente curioso. 10 milhões de dólares é muito dinheiro. Valeu a pena? Valeu a pena destruir a nossa família? Valeu a pena nos tornarmos fugitivos? Valeu a pena jogar fora qualquer resquício de integridade que ainda lhe restasse? Rebecca riu, embora soasse forçado. Poupe-se da culpa, Mackenzie. Você pode ganhar mais 10 milhões com sua preciosa empresa. Esta era a nossa única chance de ter a vida que merecemos. A vida que você merece, repeti, pensativa. E o que exatamente você acha que é? Liberdade, disse minha mãe, recuperando a voz. Liberdade de lutar, de estar sempre a uma emergência de um desastre, de ver você ter sucesso enquanto nós. Enquanto você o quê? Morava na casa que eu te comprei? Aceitava a mesada que eu te dava? Me ligava toda vez que precisava de dinheiro para outra crise autoinfligida? As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia, e respirei fundo, me concentrando. Mas não é bem por isso que estou aqui. Peguei a bolsa da Rebecca, ignorando seu protesto enquanto a abria e tirava um maço de notas. Sabe o que há de especial nas notas de 500 dólares? Eles trocaram olhares confusos. São tão raros que a maioria das pessoas nunca tocou em um, o que os torna perfeitos para falsificação, se você souber o que está fazendo. Segurei a pilha contra a luz, mostrando a marca d'água. Falsificações de alta qualidade, quase impossíveis de detectar sem equipamento especial. O sangue sumiu do rosto da minha mãe. Do que você está falando? O dinheiro que você roubou? É falso.
Cada nota, sem valor. Rebeca arrancou a pilha da minha mão. Você está mentindo. Estamos gastando há semanas. Pequenas quantias em áreas turísticas, onde os caixas não olham muito atentamente, ou em lojas de luxo, onde eles se distraem com a sua aparente riqueza. Mas tente depositar uma quantia significativa em um banco. Tente comprar um imóvel. Não vai funcionar. As mãos da minha mãe tremiam enquanto ela pegava a taça de vinho. Eu não acredito em você. O dinheiro real nunca saiu do cofre da empresa de segurança. Ainda está lá, todos os 10 milhões de dólares, esperando que eu use como pretendido. Isso é impossível, sibilou Rebeca. Nós mesmos o tiramos do cofre. Depois de ter sido trocado por falsificações, sim. Inclinei-me para frente. Você realmente achou que eu deixaria tanto dinheiro sem garantia, sem um plano B? Eu sabia que algo estava errado. Não queria acreditar que era você, mas me protegi mesmo assim. A verdade das minhas palavras transpareceu em suas expressões, um horror crescente misturado à descrença. Rebeca começou a vasculhar freneticamente a bolsa, examinando as notas com mais atenção. Mesmo que seja verdade, disse minha mãe, com a voz trêmula, você não pode provar que nós o pegamos. Seria a sua palavra contra a nossa. Isso poderia ser verdade, não fosse pelos dispositivos de rastreamento embutidos nas notas falsas, dispositivos que registram seus movimentos por 3 continentes. Apontei sutilmente para a entrada, onde o detetive Martinez estava agora com 2 policiais italianos. As autoridades sabem exatamente onde você esteve e o que fez. O rosto de Rebeca se contorceu. Você armou para nós? Não, corrigi-a gentilmente. Vocês se armaram no momento em que decidiram me roubar. O que se seguiu foi surpreendentemente decepcionante. Os oficiais italianos se aproximaram silenciosamente, mostrando discretamente seus distintivos e pedindo que todos os acompanhássemos. Minha mãe e minha irmã foram separadas para interrogatório. Seus quartos de hotel foram revistados, revelando quase 7 milhões de dólares em notas falsas que ainda não haviam sido gastas. Em uma sala de interrogatório estéril na divisão de crimes financeiros de Milão, sentei-me em frente à minha mãe pelo que eu sabia que seria a última vez. Seu vestido de grife parecia deslocado em contraste com a mobília da instituição, sua maquiagem cuidadosamente aplicada borrada de tanto chorar. Por quê? Perguntei simplesmente. Eu te dei tudo o que você sempre pediu. O que te fez pensar que merecia tudo isso? Ela não me olhou nos olhos. Você faz parecer tão simples. É simples, mãe. Você é minha mãe. Eu te amei. Eu confiei em você. E você tinha tudo, ela retrucou, amarga. Tudo sempre foi tão fácil para você: boas notas, bolsas de estudo, sucesso. Você sabe como é ver sua filha te superar em todos os sentidos? Se tornar o caso de caridade na vida perfeita da sua filha? Eu nunca te vi daquele jeito. Queria compartilhar meu sucesso com vocês dois. Nos seus termos, disse ela. Seu dinheiro, suas regras, seu julgamento constante sobre como vivíamos nossas vidas. Pensei nisso, me perguntando se havia alguma verdade na percepção dela que eu não havia reconhecido. Talvez tenha havido momentos em que eu estava controlando a ajuda que oferecia, mas roubar de mim mesma, planejar por meses, isso não é uma resposta a um comportamento controlador. É algo muito mais sombrio. E eu estava. Os pesadelos haviam diminuído. Voltei ao trabalho e fundei uma empresa de consultoria que me permitiu alavancar minha expertise técnica sem a pressão avassaladora de administrar uma startup. Reencontrei amigos negligenciados durante minha busca obsessiva e encontrei uma força inesperada na vulnerabilidade ao compartilhar minha história. Talvez o mais importante seja que eu havia aprendido a confiar novamente com cautela, sabedoria, mas genuinamente. A traição não me definiu, apenas me informou quem eu me tornaria a seguir. Sabe, disse Jason, quebrando o silêncio confortável entre nós, a maioria das pessoas teria ficado destruída pelo que aconteceu com você. Mas você deu a volta por cima. Você está mais forte agora do que antes. Pensei nisso, observando os últimos raios de sol desaparecerem no horizonte. Não mais forte, corrigi gentilmente. Só mais eu mesma, mais certa do que importa. O que importava, descobri, não era o dinheiro nem a justiça que obtive.
Era a capacidade de encarar a traição sem me tornar amargurado, de buscar a verdade sem perder a compaixão, de reconstruir sem esquecer as lições do que havia sido quebrado. À medida que a escuridão se instalava ao nosso redor, me vi genuinamente grato, não pelo que tinha acontecido, mas pelo que tinha revelado, minha própria resiliência, a lealdade daqueles que estiveram ao meu lado e a profunda compreensão de que, embora a confiança pudesse ser destruída, ela também poderia ser reconstruída, mais forte e mais sábia do que antes. Compartilhei esta história não para satisfazer a curiosidade de ninguém sobre drama familiar ou crimes financeiros, mas porque sei que muitos de vocês já sofreram traição na vida, talvez não nessa escala, mas dolorosa mesmo assim. Se minha experiência oferece algum conforto ou sabedoria, é esta: a traição diz tudo sobre quem traiu e nada sobre o seu valor. Você já sofreu uma traição que, no fim das contas, te fortaleceu? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou com você, curta e inscreva-se para se juntar à nossa comunidade de sobreviventes resilientes. Lembre-se, às vezes, as maiores reviravoltas em nossas vidas levam às mais belas reescritas de nossas histórias. Obrigado por ouvir e, até a próxima. Confie com sabedoria, mas nunca pare de confiar completamente.